Olá, queridos, seja muito bem-vindo a mais um encontro, onde nós vamos falar sobre o reino de Deus. É tão bom poder compartilhar com você esses princípios, aquilo que Deus tem me alimentado acerca dessa cultura tão maravilhosa, tão poderosa, tão cheia de unção e que pode e vai transformar não somente a minha realidade, a sua realidade, mas a realidade do lugar onde você vive, da sua cidade, do seu bairro, da sua nação. Eu creio nisso e convido você a caminhar comigo nessa fé de que o Senhor irá transformar a Igreja de Cristo para a última colheita. O assunto de hoje é já a implantação do reino através do grande Rei Jesus. Vamos lá? Antes de falar sobre a mensagem de Jesus especificamente, eu queria trabalhar com você duas palavras: preceito e conceito. Parecem palavras iguais, mas elas são só semelhantes, porque o conceito, ela traduz ideia, pensamento, o próprio conceito, como a palavra já diz. No entanto, preceito é a ideia original. É o conceito original, o pensamento original, é onde se originou esse conceito, essa ideia ou esse pensamento. E diante disso eu lembro de Davi, quando no Salmo 119 ele por mais de uma vez fala sobre os preceitos do Senhor, que o coração dele deseja os preceitos do Senhor, que ele quer conhecer os preceitos do Senhor. Então Davi ele alcançou a importância de conhecer a ideia original, o pensamento original de Deus. O pensamento original vem antes do pensamento e a ação vem depois disso tudo. Ou seja, muitas vezes nós nos atemos apenas às ações de Deus na palavra e isso é maravilhoso. No entanto, Davi, que era o rei segundo o coração de Deus, um homem que alcançava o coração do rei, do grande rei, do nosso Pai, ele desejava alcançar, conhecer o pensamento original do Pai. E é em cima desse conceito, em cima dessa palavra, que eu quero começar a falar sobre a mensagem de Jesus. Porque essa mensagem não é qualquer mensagem. Essa mensagem é baseada num conceito original, num pensamento original de Jesus. E ela está descrita em Mateus capítulo 4, versículo 17. E eu quero que você acompanhe comigo. A palavra diz: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra aqui, inicial do ministério de Jesus e que vai nortear todo o ministério dele e chega até nós hoje, é arrependimento. Interessante notar que num capítulo anterior, no capítulo 3, versículo 2, João Batista, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, traz exatamente a mesma mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se duas pessoas tão importantes, uma delas que veio trazer a implantação, outra que veio para preparar o terreno, veio com a mesma mensagem, eu preciso prestar muita atenção nisso. Porque é a mensagem original que Jesus quer trazer, antes de exemplificar na prática o que era o reino dos céus. E o que é arrependimento? No hebraico, a palavra para arrependimento é techuvá, ou techuva, que é voltar, retornar. Voltar ou retornar para onde, se Jesus estava implantando o reino?
Aí é que está. Todos os conceitos, toda a lei, tudo que norteia o comportamento de um cidadão do reino, o comportamento do reino, a cultura desse reino que nós estamos conversando nesses últimos 4 encontros, hoje é o 5º, ele já estava pré-estabelecido na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos como Pentateuco, mas que é simplesmente a lei do Senhor. As leis do Senhor estão ali. Então, tudo que Jesus veio trazer na prática aprimorado já estava pré-estabelecido lá atrás, na Torá. Então ele veio, a primeira coisa que ele queria estabelecer, a primeira coisa que ele queria nortear para nós é, para você voltar a praticar aqueles conceitos que já foram determinados pelo meu Pai na sua lei, você precisa se arrepender. Porque o reino chegou. Mas para você fazer parte desse reino, você precisa ser padrão. Lembra o que Paulo falou para Timóteo? Seja padrão dos fiéis. Teve uma vez que eu escutei uma frase maravilhosa a respeito disso. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê você. E isso é a prática. Se nós não exercermos na prática aquilo que a lei do Senhor nos fala, seus princípios, valores, a cultura de um reino eterno, o mundo vai ficar perdido. E é por isso que ele está perdido hoje. Porque a igreja, na prática, tem se misturado com a cultura lá de fora. Então, queridos, vamos arregaçar as mangas e nos mudar de dentro para fora. Vamos nos arrepender, vamos voltar, vamos fazer a volta, dar um retorno e voltar àqueles princípios estabelecidos lá atrás. Para isso eu preciso aplicar o coração. Para isso eu preciso aprender, entender tudo aquilo que o Senhor já determinou na sua palavra como lei para mim. Uma curiosidade para você. Se você pega a primeira letra de Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco ou da Torá, e a última letra de Deuteronômio, que é o último livro da Torá, na língua hebraica. Então, primeira letra de Gênesis no hebraico e a última letra de Deuteronômio no hebraico. Essas duas letras, elas formam uma palavra, que significa sim leve. A palavra é sim leve, que significa aplicar o coração. Então, quando Deus nos dá toda a sua lei, Ele fala do início ao fim. Aplique o coração. Não é aplicar somente a razão, é na prática entender e praticar, aplicar. E antes de aplicar, antes de aprender, antes de entender, nós precisamos nos arrepender. Jesus veio trazer uma revolução. E ele começou essa revolução há 2000 anos atrás, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17, quando ele iniciou a mensagem do seu evangelho. E a mensagem ecoa até nós ainda hoje, como Igreja de Cristo, para que eu e você nos arrependamos da forma como temos nos conduzido, da cultura que nós temos praticado, para praticar a cultura do nosso reino. Então vamos deixar todas essas contaminações de lado e vamos nos arrepender e voltar para a cultura que Jesus veio implantar. Ele é o rei deste reino e ele desceu do céu, saiu do trono, veio como um servo mostrar para mim e para você como, na prática, aplicar a cultura deste reino eterno. Nos nossos próximos encontros, nós vamos dar sequência aos ensinamentos do Mestre a respeito dessa cultura. E eu quero te convidar a vir comigo nesta caminhada. Compartilhe esse vídeo, espalhe
esse conceito, essas boas novas, porque nós precisamos mudar o mundo ao nosso redor. E a igreja precisa ser transformada através de uma cultura correta, uma cultura santa, uma cultura do céu, uma cultura sem contaminação. Deus te abençoe em nome de Jesus.